Salve, irmãos! Eu venho hoje gravando esse vídeo para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho e, quem sabe, encontrar alguém que se interesse por esse assunto também. É, uma visão mais histórica da macumba, que eu acho que falta muito isso hoje em dia. Nem, por exemplo, hoje eu vim falar sobre a Maria Padilha, esse espírito maravilhoso que trabalha na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, e que pouco se fala da origem desse nome, né? Pouco se vê comentar do por que Maria Padilha. Maria Padilha foi uma rainha da Espanha, foi uma esposa do rei Dom Pedro da Espanha, e ele se casou com uma moça e tinha essa amante, porém, dentro da, da corte, se dizia que ela se utilizou de feitiçaria, de trabalhos de amarração, que ela compartilhava com os judeus da época. Daí, dentro desse mito dela, se criou essa ideia de que é uma feiticeira, de que ela tinha esse conhecimento de feitiçaria, né? E isso acabou passando entre os anos, conforme foi se criando, né, a feitiçaria ibérica, a feitiçaria espanhola, que eventualmente vai se compartilhar com a feitiçaria portuguesa, vindo esses feitiços que utilizavam do nome de Maria Padilha. Dentre os muitos nomes invocados nos feitiços, a gente tinha o nome de Maria de Padilha, Rainha Maria de Padilha. Isso antes do Brasil ser descoberto. Isso em 1200 e alguma coisa ali. Já se tinha essa feitiçaria, esses trabalhos de magia, de amarração, de destruir casamento. Isso já acontecia. E o nome dela era levado para esse tipo de trabalho. Ali se utilizava muito, né, o nome do diabo, o Lúcifer, Beelzebub e Astarote, que eventualmente, né, vão ser nomes usados na quimbanda brasileira, justamente por influência desse tipo de magia, que vem para o Brasil durante a colonização, muito por conta da Inquisição, pois muitas pessoas fugiam da Europa para o Brasil e muitas pessoas eram exiladas. O que acontecia? As pessoas eram condenadas no tribunal da Inquisição, poucas pessoas eram queimadas, né? Você tem essa ideia de que a Inquisição queimou milhares de pessoas, isso não é verdade. Pelo menos não a Inquisição portuguesa. A Inquisição que aconteceu aqui no Brasil. Tiveram casos, sim, de pessoas condenadas à fogueira, mas foram poucos. Muitas pessoas elas eram exiladas. Então, ela morava em tal lugar, por exemplo, se ela morava em Portugal, ela era exilada no Brasil, em Angola ou em outra colônia de Portugal. Se ela era do Brasil, ela era exilada para a África, para alguma colônia da África. E isso aconteceu. E essas bruxas, né, essas feiticeiras, elas eram exiladas de Portugal para o Brasil e elas traziam esses feitiços, traziam essa magia, traziam esses nomes que já se utilizava, né? E aí, chegando aqui, eles entram em contato com a religiosidade indígena e com a religiosidade afro, que já estava chegando aqui no começo da colonização, e já se começa a se criar esse contato, já começa a se criar essa visão tríplice, né, da feitiçaria ibérica, a feitiçaria africana e a feitiçaria indígena. Tanto que no começo, lá em 1600, já se tinha relatos de indígenas invocando o diabo, invocando espíritos europeus. Já se tinha relatos de indígenas usando de feitiçaria africana e vice-versa. O que o feiticeiro europeu e o feiticeiro africano tinham que aprender quando chegava aqui? Ele tinha que aprender as ervas aqui, porque
porque não tinha a mesma erva que ele usava lá no país dele. Ele tinha que chegar aqui e quem sabia essas ervas, quem tinha esse conhecimento da mata, era o indígena. Então, esse contato, ele se dá já no início da colonização. E é um contato que vai crescendo, ele vai aumentando. Tanto que hoje, Maria Padilha é um espírito consolidado dentro da macumba. Você não tira esse sincretismo. Você não chega no terreiro e fala, olha, você não pode cultuar Maria Padilha porque é influência europeia. Isso não existe. É um espírito que traz essa força, né? Esses espíritos que trabalham na linha de Maria Padilha não quer dizer que eles são a verdadeira Maria de Padilha. Essa Maria de Padilha é um mito espanhol, é uma lenda espanhola que então que espíritos, né, que trabalham com esse nome? São os espíritos dessas bruxas. São esses espíritos que em vida eles trabalhavam com a Maria de Padilha, com esse tipo de feitiçaria. Então, isso está totalmente de acordo com a espiritualidade, com a religiosidade afro-brasileira, afro-ameríndia, né? É um espírito ancestral. É um espírito ancestral. Porque essas feiticeiras se casavam, né, com brasileiros, com indígenas, com africanos e tinham filhos e esses filhos passavam os ensinamentos adiante, passavam essas rezas e traziam essa força para o que a gente tem hoje. Então, é importante a gente observar de onde vem isso, de onde vem essas forças que a gente trabalha. Um livro maravilhoso que fala sobre esse assunto é esse, Rainhas da Quimbanda. É um livro do Humberto Mag e da esposa dele, Verônica Rivas, que ele fala sobre a Maria Padilha e a Rainha das Sete Encruzilhadas. Esse livro aqui, ele mudou a minha cabeça na forma de ver as pombogiras e até outras entidades femininas. É é um trabalho assim, excepcional, com muito conteúdo sobre bruxaria, sobre essa religiosidade de mão esquerda, sobre Quimbanda, fala muito sobre Quimbanda, a Quimbanda raiz, né, a Quimbanda que vem de fato dos escravos, e que é muito diferente do que a gente tem hoje. Então é muito recomendado esse livro aqui. Quem quiser saber mais sobre Maria Padilha, sobre Pombogira, esse livro aqui ele é indispensável. Indispensável. Então é isso, irmãos. Deem seu like, compartilhem se gostaram do conteúdo. E se tiverem dúvidas e indicações para os próximos vídeos, só deixar aí nos comentários. Axé!